Bom, pessoal, vamos fazer um estudo aqui das leis penais no tempo e no espaço. Primeiramente, vamos falar das leis penais no tempo. Tema esse que está regulamentado no Código Penal, no artigo 2 e 3. Sobre leis penais no tempo, a gente pode começar falando que tal tema tem o condão de resolver a situação da vigência da lei penal e de eventual conflito entre leis penais, portanto, trata de direito intertemporal. O princípio que rege as relações de vigência das leis penais no tempo é o princípio da continuidade das leis. Em regra, toda lei penal ela nasce com o condão, com o intuito de continuar vigente para sempre, de se perpetuar para sempre, para a eternidade. No entanto, sabemos que pode surgir posteriormente uma nova lei que dispõe em sentido contrário. Então aí temos o fenômeno da revogação. A revogação ela pode ser expressa quando no próprio corpo do texto normativo houver disposição no sentido dessa revogação. Ela pode ser tácita quando nada for dito na nova lei. Pode ser ainda global, quando revogar a totalidade da lei anterior. Bom, falando sobre a regra no direito penal brasileiro, nós temos a exceção, como sempre. E como exceção, nós temos as leis temporárias e excepcionais, que diferentemente das leis convencionais, que são regidas pelo princípio da continuidade das leis, as leis excepcionais e temporárias, elas vão ser, como o próprio nome diz, temporárias. Elas vão perdurar somente até cessar a situação, a circunstância de anormalidade, no caso de uma lei excepcional, e no caso da lei temporária, até cessar o decurso temporal estabelecido pela própria lei. Vou dar um exemplo. Nas leis excepcionais, nós temos situações que vão fundamentar a criação de uma lei, situações essas que fogem da situação da normalidade, né? Como, por exemplo, uma calamidade pública que autoriza a criação de uma lei para a construção de abrigos a vítimas de enchentes. E nós temos as leis temporárias, que, como exemplo, eu posso te falar da situação da lei da FIFA, né? Que foi criada por um período de tempo especificado na própria lei temporária, né? Criminalizando condutas praticadas contra a FIFA. Bom, falado então da natureza das leis excepcionais temporárias e das leis convencionais, que são aquelas comuns, né? Podemos avançar no assunto e falar da questão do direito intertemporal. Inicialmente, a gente tem que uma nova lei ela pode trazer uma série de efeitos dentro do direito penal quando vigente. Superado o período de vacatio legis, essa lei que entra em vigência, ela pode surgir para criar um crime novo. Então, até então não existia o crime, mas ele passa a existir com essa nova lei. Aí teremos o fenômeno da novatio legis incriminadora. Nós temos uma lei que vai entrar em vigor, em vigência, e ela pode piorar a situação de um réu, né? Ela pode tornar mais gravosas as consequências da prática de um crime. Aí nós temos a novatio legis impeius, ou lex gravio. Nós temos também a possibilidade de uma lei que, contrariamente ao que eu disse antes, ela pode descriminalizar uma conduta. Aí nós temos uma abolicio criminis. E nós temos uma lei posterior que pode tornar melhor a situação a um réu ou a um executado, né? Temos então a figura da novatio legis in melius ou lex mitior. Ainda existe uma última situação, que é um pouco mais complexa, que é quando uma lei nova ela traz aspectos positivos e negativos, confrontando assim a lei anterior.
Nesse caso, nós vamos ter a figura da lex tercia, que foi uma discussão cunhada pelo STF durante muito tempo e que finalmente nós temos um posicionamento mais firme do STF a respeito do que fazer quando surge uma lei nova que em parte vai ser melhor para o réu e em parte vai ser pior. Né? Primeiramente, a gente tem que saber se essa nova lei ela vai ter o condão de versar sobre direito penal ou direito processual penal. Ou seja, é uma lei material ou uma lei processual. Sendo uma lei material, deve prevalecer aquelas disposições mais benéficas ao réu. No entanto, havendo disposições benéficas e outras maléficas, o que fazer? Qual lei aplicar? Então o STF ele vai dizer o seguinte, ele vai utilizar a teoria da ponderação unitária, que é o juiz ele vai analisar aquela lei, ele vai aplicar aquela lei que na sua totalidade seja mais benéfica ao réu. Ele não pode montar uma terceira lei. Ele não pode pegar um pedaço de uma lei anterior, juntar com um pedaço de uma lei posterior e aplicar ambas, criando uma situação mais benéfica para o réu ou para o executado. Ele tem que escolher uma dessas duas leis. É isso que fala a teoria da ponderação unitária, diferente da teoria da ponderação diferenciadora que o STF adotou durante muito tempo. Bom, falado disso, logo já conseguimos então desvendar também um pouco sobre a questão da retroatividade das leis penais mais benéficas. Em regra, o direito, as leis penais, elas são irretroativas. Isso mesmo. O princípio que rege o direito penal é o princípio da irretroatividade. E, excepcionalmente, nós temos o princípio da retroatividade mais benéfica ao réu. Portanto, em todas as situações que eu disse que a situação vai ser alterada pela nova lei, tornando a lei nova, então, torna a situação mais benéfica, nós temos a retroatividade, que é a abolitio criminis e a novatio legis in melius. No entanto, quando a nova lei trouxer um gravame a mais ao réu ou executado, nós temos reformatio imperius ou novatio legis incriminadora. Portanto, haverá irretroatividade da lei penal. Falado dos efeitos, né, do direito intertemporal quando do surgimento de uma nova lei penal, podemos discutir um pouco a respeito das normas penais em branco. Qual é o efeito que ocorre com a sucessão de leis penais em branco, do complemento da lei penal em branco? A melhor solução para direito intertemporal dentro de normas penais em branco é aquela apresentada pelo Fernando Capês, que ele fala o seguinte: quando o complemento de uma norma penal em branco versar sobre um tema e este tema trouxer a própria tipicidade da conduta, por exemplo, no caso da lei de drogas, onde faz remissão à própria lei de drogas para a portaria da Anvisa, né? E aí sim nós temos a lista de substâncias consideradas drogas, né? Então a tipicidade está no próprio complemento. Nesses casos, nós temos que respeitar todas as regras atinentes ao direito penal no tempo, né? Que é, em regra, a irretroatividade da lei penal. No entanto, quando for mais benéfico o complemento, ele deve retroagir sim. Então, se uma substância que era considerada ilícita passa a ser considerada lícita pela criação de uma portaria nova, renovando aquela lista de drogas, nós temos que ter a retroatividade da lei penal. Eventualmente, um abolício criminis. No entanto, se o cumprimento da norma penal em branco versar sobre tema temporário, tema que é passível de atualização, exemplo, crimes contra a economia popular, uma tabela de preços
que ao tempo do crime era o fator que iria tornar aquele ato criminoso. Logo, neste caso, nós não teremos a retroatividade da lei penal mais benéfica, uma vez que o que interessa é que houve o descumprimento daquela tabela de preços naquele momento que foi praticado o ato ilícito. Logo, posteriormente, evidentemente que seria alterado, que seria corrigido monetariamente. Portanto, não haverá retroatividade penal benéfica. Bom, feito todas as considerações que eu queria fazer sobre lei penal no tempo, vamos passar para a lei penal no espaço, no tempo que nos resta. Sobre lei penal no espaço, nós temos esse tema regulamentado no artigo 5º e 7º do Código Penal. No artigo 5º, nós temos a regra, que é o princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Quer dizer que todo crime praticado dentro do território nacional, em regra, será aplicado a este crime a lei penal brasileira. O nome mitigado ou temperado se dá não em razão das embarcações aeronaves que estiverem fora do território nacional, porém de natureza pública ou representando o Brasil, mas sim pelo fato de que podem existir tratados, regras, convenções internacionais que vão retirar a aplicação da lei brasileira dentro do próprio território nacional. É o caso da imunidade diplomática. Se um diplomata pratica um crime dentro do território nacional, dentro do Brasil, e ele está a mando de outro país, em razão de tratados internacionais, ele não vai responder perante a justiça brasileira e não vai responder de acordo com a lei penal brasileira. Ele vai ter praticado um crime se esse crime for tipificado no ordenamento jurídico do país do qual o enviou ao Brasil. Isso é imunidade diplomática. Bom, falando um pouco sobre território por extensão, aí sim nós temos as embarcações aeronaves que estiverem fora do território brasileiro, porém tiverem a natureza de embarcações aeronaves públicas ou representando o Brasil. Exemplo, Força Aérea, Marinha. Né? Nesses casos, nós teremos a aplicação da lei penal brasileira fora do território nacional. E entende-se por território nacional toda a terra, todo o continente, e nós temos também uma faixa marítima de 12 milhas náuticas que compreende o território nacional e todo o espaço aéreo correspondente, seja do continente ou dessas 12 milhas náuticas. Podemos falar também que haverão situações excepcionais que serão regulamentadas, que serão tratadas pelo princípio da extraterritorialidade. São os casos em que, mesmo fora do território nacional, em outros países, haverá aplicação da lei penal brasileira, tendo em vista a natureza dos crimes praticados, o bem jurídico protegido. É uma questão política, é uma escolha política que o legislador previu no artigo 7, tratando da extraterritorialidade. E nós teremos diversas hipóteses de extraterritorialidade. Temos hipóteses como atentados contra a vida e liberdade do presidente da República, que serão espécies de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, mesmo que sejam processados e julgados no exterior, também serão processados e julgados pela justiça brasileira, tendo em vista a gravidade do delito ou até mesmo pela questão da escolha política. Teremos outras situações que os crimes praticados no exterior serão regidos pelo princípio da extraterritorialidade condicionada. E, por fim, temos ainda a questão da extraterritorialidade hipercondicionada. E temos um plus,
de exigências para que se aplique a lei penal brasileira. Todas essas exigências, todos esses condicionamentos estão contidos no artigo 7º do Código Penal. Bom, tratamos aqui então dos temas mais relevantes sobre direito penal no tempo e no espaço.